bem-vindos neste culto maravilhoso, culto alegre, que é o culto a Deus, o culto titulado Culto da Família, né? onde nós estamos para tão somente ouvir a palavra de Deus e também receber a oração da família. Você que está aqui com a sua família, Deus abençoe sua casa, sua família e o seu lar, em nome de Jesus. Os irmãos que acompanham pela live, Deus abençoe a sua vida também. Na página da igreja você pode compartilhar e ser abençoado através dessa ministração. Queridos, abra a tua Bíblia comigo em 1 Coríntios, capítulo 7, e o versículo de número 3. Eu tenho uma palavra que eu vou direcionar para a família. Eu quero abraçar todos os irmãos visitantes que aqui estão, sejam bem-vindos, tá bom, no nosso meio, e que o Senhor possa falar ao teu coração e instruir você como um homem e uma mulher de Deus que ama a sua família. 1 Coríntios capítulo 7, versículo de número 3. Quem encontrou a palavra? Tem os irmãos procurando. 1 Coríntios capítulo 7, versículo de número 3. Leiamos a palavra de Deus, irmãos. O marido pague à mulher a devida benevolência, e da mesma sorte a mulher ao marido. Vamos ler novamente. 1 Coríntios capítulo 7, versículo de número 3. O marido pague à mulher a devida benevolência, e da mesma sorte a mulher ao marido. Levante as mãos. Senhor, nosso Deus e eterno Pai, dirige essa palavra, Senhor, fala ao coração da tua igreja, nos ensina, Pai, e nos conduz na direção dessa ministração, para que o teu povo seja ministrado e abençoado. Ilumina a minha mente, que não fale nada mais, nada menos do que a tua palavra. Faz assim para conosco, em nome de Jesus. Pode tomar o assento, irmão, deixa o Senhor falar ao teu coração. Quero pedir a atenção de todos os irmãos, atenção de todas as crianças, jovens, para nós ouvir o que Deus vai falar ao meu e ao seu coração. Queridos irmãos, nós estamos diante de um texto onde o apóstolo Paulo está respondendo algumas questões sobre o matrimônio, onde o apóstolo Paulo está trazendo alguns conselhos para os casais que haviam na igreja de Corinto. E diante desses aconselhamentos, diante dessas questões, aqui no versículo de número 3, Paulo, ele fala de um dever que é do marido e também um dever que é da esposa. Ele diz: marido, pague à mulher a devida benevolência, e da mesma sorte também a mulher. Você vai perceber, irmãos, que Paulo está falando aqui de uma questão íntima. Paulo está falando do contato entre o marido e a mulher, entre a mulher e o marido. Paulo está falando que essa questão é um dever. Ela entra como se fosse uma obrigação. Uma vez que dois casais se juntam, eles devem um para com o outro quando se trata da vida maridal. Vou usar esta palavra por causa das crianças que aqui estão. Uma vez que o homem e a mulher se juntam, eles vão dever um ao outro a vida maridal, a vida do matrimônio. E isso entra como uma dívida. Uma vez que o homem entra nesse relacionamento, a mulher entra nesse relacionamento, ele tem que consumar a sua responsabilidade maridal, porque se torna uma dívida. É por isso que Paulo diz: marido, pague à mulher a devida benevolência, da mesma forma a mulher pague ao seu marido, porque o contato maridal se torna uma dívida. Agora vamos supor que alguém casa
e não quer cumprir os seus compromissos maridal. Não era para ter casado, porque uma vez que a pessoa casa, isso se torna uma dívida, e está no texto. Só que eu não quero trazer esse direcionamento para a igreja nesta noite. Eu quero falar da atitude, irmãos. Quando nós falamos aqui que o marido pague à sua mulher a devida benevolência, benevolência que se refere bondade de ânimo para com alguém, complacência ou tangência. Nós sabemos, irmãos, que é dever do marido cuidar da sua esposa, cuidar da sua companheira, cuidar da pessoa a qual ele adquiriu o matrimônio. E eu quero falar aqui sobre 10 boas atitudes que o marido deve praticar com a sua mulher. Repita comigo: 10 boas atitudes que o esposo deve praticar com a sua mulher. A primeira atitude, irmãos, que o marido ele deve praticar com a sua esposa está em Gênesis, capítulo 25, versículo 21. A palavra diz, irmãos, de Isaac. A Bíblia diz que Isaac, a esposa, não podia gerar. Ela era uma mulher estéril, ela não podia gerar filhos. Mas você vai perceber que em vez de Isaac criticá-la, em vez de Isaac menosprezá-la, a Bíblia diz que Isaac vai orar por sua esposa. Então a primeira boa atitude que o marido deve fazer para com a sua esposa é orar por ela. Diga comigo: ore por sua mulher. Pastor, eu estou passando luta no meu casamento, eu estou passando luta na minha casa, a minha esposa tem me dado muito trabalho, a minha esposa não segue as minhas orientações. O que eu faço? O segredo é: ore por ela. Você vai perceber, irmãos, que Isaac ele não está criticando a sua esposa, ele não abriu a sua boca para amaldiçoá-la, para maltratá-la. Isaac tomou uma atitude de abençoá-la. Leia comigo Gênesis, capítulo 25, versículo de número 21. Isaac orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, portanto, ela era estéril, e o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Irmãos, Rebeca era uma mulher que ela não podia gerar filhos, porque ela não tinha condição de gerar. Mas a Bíblia diz que quando Isaac percebe que a sua esposa não pode gerar filhos, ele não vai criticá-la, ele não vai amaldiçoá-la, ele não vai ofendê-la, ele vai orar por ela. E a Bíblia diz que ele ora por ela constantemente. E a Bíblia diz que Deus ouviu a oração de Isaac e abriu a madre de Rebeca. E Rebeca concebeu. E qual é, irmãos, a primeira boa atitude que o marido deve tomar para com a sua esposa? Orar por sua mulher. Pastor, a minha esposa ainda não está dentro dos perfis que eu gostaria. O que eu faço? Ore por ela. Não fique reclamando dela, não fique falando mal dela, não fique menosprezando dela. O que eu faço? Ore por ela, irmão. Isaac, ele não criticou a sua esposa, ele foi orar por ela. Por quê? Porque tem situações na vida da família que falando não resolve. Tem situação no meio da nossa casa que falar não vai resolver. Tem situações no meio da nossa família que falando não vai trazer a solução. E a solução é orar. Então Isaac percebeu que não adiantava ele falar a sua mulher, não adiantava ele a maltratá-la, ele exigir que ela gerasse filho, porque isso não dependia tão somente dela, dependia de Deus. Então Isaac foi orar por sua mulher. Quem está me entendendo, levanta a mão. Pastor, a minha casa está difícil lá, o que eu faço? Ore. Pastor, estou passando umas lutas tamanha com a minha esposa e com meu marido, o que eu faço? Ore por ela.
Você vai ver que Isaac é o marido que não abre a sua boca para criticá-la, mas Isaac abre a sua boca para orar ao Senhor, porque ele sabia que em Deus viria a solução, irmão. A segunda boa atitude que o marido deve tomar para com a sua esposa, 1 Samuel, capítulo 1, versículo de número 5, abra a sua Bíblia, primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versículo 5, e qual é a segunda boa atitude? Não ponha condição. Se eu quero, irmãos, se eu quero ter um casamento abençoado, qual é a atitude que o marido deve tomar para com a sua esposa? Não pôr condições. A Bíblia diz, irmãos, que Ana era uma mulher casada com Elcana, e a Bíblia diz que Elcana amava Ana, mas ela não podia gerar, porque Deus fechou a sua madre. Você vai perceber que o texto diz que Elcana amava Ana, mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. Você vai perceber que em nenhum momento Elcana impôs condições para amar Ana. Você não vai ver Elcana dizendo: eu só vou te amar, Ana, se tu me der um filho. Não tem isso no texto. Por quê? Porque ele teve uma boa atitude para com a sua esposa, não impor condição. Irmão, muitos problemas no casamento é porque muitas das vezes o marido é cabeça dura e ele fica impondo condições. Eu só vou te amar se você mudar, eu só vou te amar se você fizer assim, eu só vou dar as coisas se tu fizer o que eu quero. Ali começa a colocar imposição, em vez do negócio melhorar, a situação piora mais. Quem está comigo, levanta as tuas mãos. Então você vai perceber que Elcana, ele não impôs condição para amar a sua esposa. Ele amou ela mesmo que ela não podia gerar, irmão. Porque quando eu imponho condições, eu estou gerando mais problema do que solução. Quando eu imponho condições, eu estou gerando mais situação difícil do que solução dentro do meu lar. E eu preciso entender que uma boa atitude de um marido é: não ponha condições. Porque tem homem, irmão, que ele só decide amar a sua companheira se ela mudar. Não. Decida amar ela da forma que ela é. Decida amar este marido da forma que ele é. Porque isso vai agradar a Deus. Abra a tua Bíblia comigo aí em 1 Samuel. 1 Samuel capítulo 1, versículo 5. Porém Ana dava uma parte excelente, porque amava Ana. Porém o Senhor, embora o Senhor tivesse tornado estéril. Irmãos, ele está amando a Ana, mesmo que ela não possa lhe dar um filho. Quando o marido entende isso, irmão, o casamento dele vai ser de sucesso. Quando o marido entende isso, o casamento dele vai ser de bênção. Quando eu entrei na vida da minha esposa, ela entrou na minha, eu disse: nós não vamos perder tempo. Nós combinamos, a gente não vai perder tempo querendo mudar um ao outro. A gente vai se amar. A gente vai viver o amor que Deus proporcionou para nós. Porque quando você entra na vida de alguém, você fica querendo mudar o outro na marra, você deixa de viver o amor que Deus proporcionou para você viver. Em vez de você viver este amor no casamento, o casamento vira um ringue de boxe. Vira um campo de batalha. Em vez dos dois se amarem, os dois mais brigam do que se beijam. Quem está comigo, levanta a mão. Então não imponha condições. Quem está gostando, levanta a mão. Irmãos, a terceira boa atitude que o marido deve tomar para com a sua esposa. Hoje a conversa é com os maridos, olhe para mim. Você acha que eu esqueci de nós, irmão? Não, olhe para mim. Hoje as conversas com o maridão. Gênesis capítulo 26, versículo 8. Irmãos, a Bíblia diz que o rei, ele vai ver Isaac brincando com a sua esposa. O rei vai olhar, irmãos, e vai ver Isaac brincando com a sua esposa. Leia comigo Gênesis capítulo 26, versículo de número 8. E aconteceu que, como ele esteve ali muito tempo,
Abimeleque, rei dos filisteus, olhou por uma janela e viu que Isaque estava brincando com Rebeca, sua mulher. O que, irmão, que ele estava fazendo? Ele estava pisando no pescoço dela, ele estava batendo nela, ele estava esmurrando ela, estava colocando ela na parede, estava colocando a faca na garganta dela. O que Isaque estava fazendo com a esposa? Brincando com ela, irmão. Ele estava brincando com a sua esposa. E se o marido quer ter um relacionamento de bênção, de vitória, irmão, você tem que ser um homem tolerante, um homem bom para você cuidar da sua esposa, da sua companheira. Irmão, tem casal que mais briga do que se diverte. Tem casal que mais se murra do que brinca. Diga glória a Deus. Deus colocou essa mulher na tua vida para você cuidar dela, você brincar com ela, sorrir com ela, se alegrar com ela. A Bíblia diz, irmão, que é para nós se alegrar com a mulher da nossa mocidade. Então, se Deus colocou essa bonita do seu lado, não é para você estar brigando com ela. Diga glória a Deus. É para você brincá-la com ela, ser feliz com ela. Amém? Vai viajar. Glória a Jesus, vai ser feliz. Amém? Se precisar ir para a Europa, vai também, diga aleluia. Vai ser feliz, irmão. É isso que Deus quer, que você seja feliz no seu casamento, feliz no seu relacionamento, diga glória a Deus. A quarta atitude que o marido tem que tomar para com a sua esposa, Efésios capítulo 5, versículo 25. Ele deve amar a sua esposa, diga amar a esposa. Porque Paulo vai orientar o marido a amar a esposa, assim como Cristo amou a igreja e deu a vida por ela. E esse amor, ele é um amor sacrificial, a ponto dele entregar a sua vida por ela. Olhe para cá, maridos. Uma vez que você casa, você casou, você adquiriu um relacionamento, agora a sua mãe não é mais a prioridade. A prioridade agora é a sua esposa. Quem está me entendendo? Ah, pastor, eu casei com a minha bonita, mas eu já trouxe filho de outro relacionamento. A prioridade é a sua esposa. A prioridade é a sua companheira. Ela é a sua prioridade. Claro que você não vai abandonar os seus filhos, pelo amor de Deus. Dizer que o pastor mandou você abandonar, não faça isso. Diga glória a Deus. Não mandei, irmão. Eu estou falando aqui que o marido deve amar a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja. Toda boa atitude que o marido faz para com a sua esposa, ela interpreta com amor. Quem está me entendendo? Ela interpreta como amor. Se você der uma flor, se você der um bombom, se você der um pique, isso aí que ela se alegra mesmo. Diga glória a Deus. Porque tudo ela interpreta como amor. Quem me entende? Que não adianta eu dizer para minha esposa que eu amo ela e não ter uma atitude além disso. Porque isso vai se resumir apenas em palavra. Diga glória a Deus. Então o marido deve amar a sua esposa. Por quê? Porque a submissão da esposa vai depender do amor que ela recebe do marido. Ô marido, olhe para mim. Se essa esposa é amada, tratada, cuidada, respeitada, elogiada, ela não vai ter dificuldade de se sujeitar a você. Agora, se essa mulher é pisada, maltratada, esmurrada, ela não vai ter como se submeter a este marido. Agora, se ela é bem tratada, amada, ela vai se sujeitar a este marido. Diga glória a Deus. Irmãos, a sexta boa atitude, a quinta boa atitude que o marido tem que fazer para com a sua esposa, Provérbio 31:30, abre a tua Bíblia, Provérbio 31:30, todo mundo abrindo a Bíblia, Provérbio 31:30, qual é? Louve as suas boas atitudes, irmão. Ô marido, você tem que louvar a boa atitude da sua esposa. Se ela fez a comida, você não vai ser aquele marido bruto. Fez mais do que a obrigação dela, pastor. É obrigação dela fazer comida, mas não custa você louvar a atitude dela. Quem está me entendendo? Não custa você chegar lá, ô meu amor, que arroz gostoso. Amém?
louvar a boa atitude da esposa, irmão. Abra a tua Bíblia aí comigo. Quem encontrou o texto, diga glória a Deus. Diga aleluia. Vamos lá, Provérbio 31, irmãos. Para nós ler aqui este texto. Provérbio 31, versículo 30, irmãos. Olha que a palavra diz: enganosa é a beleza, vã é a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa sim será louvada. Não é a mulher, irmão, que fica se expondo na rede social. É a mulher que teme a Deus. A mulher que teme a Deus, essa sim será louvada, irmão. A mulher que cuida do lar, que cuida da casa, cuida do marido, suporta a ignorância do homem, diga glória a Deus. Então esta mulher precisa ser louvada, diga glória a Deus. Então, irmãos, louve as suas boas atitudes. Se a esposa lavou ali a louça, se a esposa passou a sua roupa, e você vai elogiar. Amém? Valorize, louve as suas boas atitudes. Agora, se você desvaloriza a boa atitude dela, ela não vai se sentir bem nesse relacionamento. Vai? Não vai, irmão. Porque a primeira oportunidade que ela tiver, ela vai querer pular fora. Então o marido tem que saber conduzir o seu relacionamento. Irmãos, olhe para mim. Sexta boa atitude que o marido tem que tomar para com a sua esposa. Provérbios 27, 2. Abra a tua Bíblia. Provérbios capítulo 27, versículo 2. Elogie a sua beleza, irmão. A sua mulher não pode ser linda aos olhos de outros homens. A tua esposa tem que ser linda aos seus olhos. Porque quem tem que dizer que ela está linda não é o Ricardão, é você. Diga glória a Deus. Porque se você não disser, o Ricardão vai dizer, irmão. É ou não é? Eu estou ensinando a família, diga glória a Deus. Então você tem, irmão, que elogiar a beleza da sua esposa. Vamos para comigo, olhe para cá. Provérbios 27, quem encontrou a palavra? 27, versículo 2, irmãos. Louve-te ao estranho, e não a tua boca ao estrangeiro, não os teus lábios. Então ele deve louvar, irmão, elogiar a beleza da sua esposa. Vamos para Cântico agora. Cântico, capítulo 4, versículo 1. Quem encontrou a palavra, diga amém. Cântico, capítulo 4, versículo 1. Diz assim, ó: eis que é formosa, amiga minha, eis que é formosa, os teus olhos são como as da pomba entre as tuas tranças, e o teu cabelo é como o rebanho de cabras que pasta no monte de Gileade. Esse esposo aqui de Cantares, o que ele está fazendo? Elogiando a beleza da sua esposa, elogiando a beleza da sua companheira, irmão. Porque se você não elogiar a beleza da sua esposa, outro vem e vai elogiar. Então quem tem que elogiar é você, diga glória a Deus. Amém? Então olhe para mim. A sétima boa atitude que o marido tem que tomar para com a sua esposa. Primeiro, marido, reconhecer o valor da esposa. Irmãos, por que você tem que valorizar essa mulher? Porque você não encontrou ela na feira. Você não comprou ela por R$ 1,99, irmão. Olha para mim. Reconheça o valor da sua companheira. Abra a tua Bíblia em Provérbio 31. Corre na Bíblia, irmão. Provérbio 31, versículo 10 e 11. Vamos ler. A mulher virtuosa quem achará? O seu valor muito excede a de rubim. Olha o 11. O coração do seu marido está nela. O coração do marido não está na amante não, irmão. O coração do marido não está na amiga do trabalho não. O coração do marido está onde? Está nela, confiante. Vamos ler de novo. O coração do seu marido está nela, tão confiando. Assim ele não necessitará de despojo. Irmãos, por quê? Porque ele reconhece o valor da esposa. Olhe para mim. Irmãos, a Bíblia diz que a alma faminta, olhe para mim, a alma faminta pisa em favo de mel.
A alma farta. A alma farta pisa favo de mel. Mas a alma faminta, todo amargo é doce. Olhe para mim. Olhe para mim. Olha para cá. Vou repetir de novo. A alma farta pisa favo de mel. Mas a alma faminta, todo amargo é doce. Olhe para mim, irmã. Irmão, se o teu marido em casa não tem mel, não tem carinho, não tem alegria, porque a alma farta pisa favo de mel, mas a alma faminta, toda amarga é doce. Porque se o marido não tem amor em casa, não tem carinho em casa, não tem intimidade em casa, aí aparece uma encardida no meio da rua, ele vai. Quem está me entendendo, levanta a tua mão. Sabe por quê? Porque a alma farta pisa favo de mel, mas a alma faminta, todo amargo é doce. Quem pegou a palavra, levanta a tua mão. O marido tem que se satisfazer com a sua esposa, se satisfazer no seu lar, para ele não estar procurando ninguém do lado de fora. Quem me entende, levanta a mão. Agora olhe para mim, irmãos. O marido tem que reconhecer o valor da sua esposa. Agora, a oitava atitude que o marido deve tomar para com a sua esposa: tanto ele e ela têm que andar em justiça. Diga em justiça. Lucas capítulo 1, versículo 6. A Bíblia diz que Zacarias e Isabel, ambos eram justos diante de Deus. E eu chamo Zacarias e Isabel de um casal nota 10. Porque a Bíblia diz que eles andavam irrepreensível diante de Deus. O que é viver irrepreensível? É alguém que não sofre repreensão. É alguém que ninguém fica chamando a atenção dele. Ninguém fica cobrando dele, chamando a atenção dele, ralhando ele. Não, porque ele é uma pessoa irrepreensível. Ele anda de maneira correta. Ele anda de maneira que agrada ao Senhor tão somente. E tanto Zacarias quanto Isabel, eles eram justos diante de Deus, irmão. Tanto o marido quanto a esposa deve praticar a justiça, irmão. Andar em retidão. Você quer ver a tua casa ser uma casa abençoada de sucesso? Você e o seu marido têm que andar em retidão. O marido tem que ser um homem honesto e a esposa também honesta. O marido não pode ser honesto e a esposa desonesta. A esposa não pode ser honesta e o marido desonesto, porque isso não vai agradar. Quem me entende, levanta a tua mão. Irmãos, todos dois têm que andar em justiça. Agora, a nona boa atitude, olhe para mim, igreja. Irmãos, o marido deve convencer a sua mulher do que ela deve fazer. Eu vou mostrar no texto. Irmão e marido, em vez de tu estar brigando com a mulher, quem manda é eu fazia isso no começo. Jesus puxou minha orelha. Diga glória a Deus. Diga aleluia. Deus disse para mim: te aquieta, cabra. Diga glória a Deus, diga aleluia. Fazia isso. Jesus foi lá e puxou minha orelha. Diga glória a Deus. Irmão. Aí eu mudei. Diga aleluia. Irmão, convencer a mulher do que deve ser feito. Irmão, Josué capítulo 15, versículo 18. Abre a tua Bíblia. Nós temos uma moça por nome de Axa. Irmãos, ela era filha de Calebe. Irmãos, a Bíblia diz, irmãos, que ela vai casar. E a Bíblia diz que o pai vai dar para ela uma terra seca que não havia água. Agora o marido vai convencer a moça a ir até o pai e vai dizer: Axa, vai até o teu pai e pede para ele uma bênção, pede para ele uma bênção, pede para ele uma terra que tenha água. A Bíblia diz que ela vai montar no jumento e ela vai ao seu pai Calebe. E quando ela chega diante dele, que ela desce do jumento, ele vai perguntar: o que queres, Axa? Ela vai dizer: eu quero uma bênção, porque o Senhor me deu uma terra, mas o Senhor me deu uma terra seca. O Senhor me deu uma terra que não tem água, e não tem como eu viver com meu marido numa terra que não tem água. Eu preciso de água. Aí a Bíblia diz que Calebe vai dar uma terra que tem fontes em cima e fonte embaixo. Vai dar uma terra para ela que tem fonte em cima superior e fonte inferior.
Por quê, irmão, que ela recebeu a bênção? Porque o marido convenceu Axa a tomar uma atitude correta diante do seu pai. Quem está comigo, levanta a tua mão. Ô marido, em vez de tu estar brigando como eu brigava, convença, diga glória a Deus. Senta e conversa, diga aleluia. Pensa num brigão, era eu, mas Jesus deu um jeito em mim, diga aleluia, diga glória a Deus. Irmão, Jesus foi lá e consertou a minha vida. Então, marido, convencer a sua mulher do que se deve ser feito. Em vez de você estar brigando com ela, que ela faz tudo errado, tu faz tudo errado, mulher, convence ela. Meu amor, não é por aí, é por aqui. Se eu lhe dei para você fazer, não quero que você faça, que você faça assim. Aí você vai convencendo a sua esposa e ela vai fazer o que você quer. Quem está me entendendo, levanta a mão. Irmãos, a 10ª boa atitude que o marido deve tomar para com a sua esposa. Provérbio 18, 22. Receba a sua mulher como uma bênção. Olhe para mim. Irmão, olhe para a tua esposa como se fosse uma bênção. Não olhe para ela como se fosse um peso na tua vida. Porque tem marido que olha para a mulher e diz assim: aonde que eu estava com a cabeça que eu casei com essa mulher? No pescoço. Diga aleluia. Olhe para mim, olha para cá. Irmão, porque muitas das vezes a gente toma atitude, a gente quer colocar a responsabilidade da nossa culpa na costa dos outros. E muitas das vezes a responsabilidade é nossa. Então, irmão, olhe para a tua esposa como bênção de Deus. Olhe para ela aí, agora que eu vou olhar para mim ali. Você é bênção de Deus. É bênção. É bênção de Deus, irmão. A sua esposa é bênção de Deus. Porque a Bíblia diz que encontra uma esposa, encontra o favor de Deus. Se Deus fez você encontrar uma esposa, Deus foi favorável a você. Então olhe para a sua esposa e diga: você é a minha bênção. Diga aleluia. Quem vai profetizar, levanta a tua mão. Não profetiza, mas que ela é problema na sua vida não, senão ela vai ser um problema. Mas se você profetizar que ela é bênção, ela vai ser bênção na sua vida. Agora, irmão, uma dica para as mulheres. Dica para a mulherada, olhe para mim. Considere a felicidade, irmão. Irmão, toda mulher de Deus, ela tem que se sentir feliz. Lucas capítulo 1, versículo 48. Nós temos a única mulher na Bíblia, olhe para mim, que teve a ousadia de dizer que é a mulher mais bem-aventurada da face da terra. Quem sabe quem é ela? Maria. Maria vai olhar diante do seu cântico e vai dizer: a partir de hoje, todas as gerações, não era só a geração dela, é todas as gerações vão me considerar a mulher mais bem-aventurada. Sabe o que é bem-aventurada? Feliz. Ela teve a ousadia de dizer: todas as gerações vai me considerar a mulher mais feliz da face da terra. Agora olha como estava a autoestima de Maria. Estava baixa a autoestima dela? Não, irmão, estava elevado. Ela se considerou, olhe para mim, irmã, ela se considerou a mulher mais feliz. E como é que você está se considerando lá na tua casa, irmã? Você está se considerando a mulher mais feia, pastor? Diga misericórdia, diga aleluia. Pastor, eu sou a pobrezinha da esquina, ninguém me valoriza. Irmão, faça como Ana, como Maria. Faça como Maria, que se valorizou. Não espere as pessoas valorizar você. Se valorize. Quem está me entendendo? Se Deus tem uma promessa na tua vida, se valorize, irmão. Uma vez eu tive que aconselhar uma pessoa, disse: irmã, a senhora não precisa estar dependendo, mendigando a amizade de ninguém. A senhora fica se humilhando para esse povo, o povo fica se humilhando a senhora. A senhora não depende deste povo para viver. Independente se esse povo lhe amar ou não lhe amar, seja feliz. Quem está me entendendo? Porque tem pessoa, irmão, que ele depende da amizade do outro para ser feliz. Não, o irmão Daniel não gosta de mim, então eu vou ficar a cabeça baixa aqui. Paciência. Gosto é gosto, irmão. Ninguém é obrigado a gostar de ninguém. Quem está me entendendo?
mas eu não vou deixar de ser feliz, não vou deixar de viver a bênção de Deus porque alguém não gosta de mim. Paciência. Diga aleluia. Eu não vou sair odiando os outros. Amém? Se alguém não gosta, paciência, mas eu gosto. Quem está me entendendo, diga aleluia. Se alguém não quer falar comigo, amém, mas eu falo. Diga, a minha parte vai ser feita. E isso nós precisamos compreender, irmão. Repita comigo. Se alguém gostar, eu vivo. Se alguém não gostar, eu vivo do mesmo jeito. Isso. Essa é a nossa vida, irmão. Agora, para mim, irmã, valorize a felicidade. Se sinta feliz. Você é uma mulher de Deus. Deus te escolheu. Deus tem promessa na sua vida. Então viva as promessas que Deus proporcionou para você viver. Quem recebe isso aqui, levante a mão. Sabe o que é considerar? Refletir, pensar. Maria se considerou a mulher mais feliz. Vamos ler comigo, irmão, e eu já concluo a palavra. Lucas, capítulo 1, versículo 48. Porque atentou na baixeza da sua serva, pois eis que, desde agora, todas as gerações me chamarão de bem-aventurada. Bem-aventurada é feliz, irmão. Todas as gerações me chamarão de bem-aventurada. O autoestima dela estava elevado. Ela não ficou, irmão, se martirizando, dizendo que alguém não gostava dela. Não, ela viveu as promessas que Deus tinha para a vida dela. Agora, essas são as 10 boas atitudes que o marido deve praticar com a sua mulher. Agora vem aqui o irmão, vem cá, irmão Daniel. Pega aqui essa garrafa. Essa garrafa aqui é o marido. Levanta aqui o marido. Isso, irmão. O marido, por que essa garrafa está cheia? Isso, abre agora. Abre aí a boca do marido. Irmãos, é o marido que tem para dar para a sua esposa. Não é a esposa que tem que somente dar para o marido. Estou me referindo de amor, carinho, atenção. Olha para mim. O marido tem tudo para dar para a esposa. Amor, carinho, atenção, gentileza. E é ele, irmão, que vai derramar o amor sobre a sua esposa. Vamos lá. Vem para cá, irmão Daniel, para frente. Está aqui a esposa. Aí, ó. O marido, ele vai dar para a esposa a primeira boa atitude, ele vai orar por ela. Derrama aí, irmão Daniel, um pouco de oração. Em vez de amaldiçoar a esposa, eu estou derramando oração na vida dela. Segundo, não ponha condição, mas a ame. Mesmo que ela não seja o que você quer. Coloca aí, irmão Daniel, coloca amor. Isso, está colocando amor. Isso, olha só. O marido deve brincar com a esposa, não ser grosseiro, não ser mandão, mas brincar com ela. Derrama aí alegria no coração dela. Vai dando glória a Deus, irmã. Vai dizendo aleluia. Quarto, o marido deve amar a sua esposa, irmão. Derrama o amor sobre ela. Olha só. Quinto, ele deve louvar as suas boas atitudes. Vai derrama a boa atitude aí na esposa. Irmãos, né? Ele deve aqui, ó, elogiar a sua beleza. Olha que ele está derramando. Ele está enchendo, ele está derramando, ó. E a esposa está se enchendo, tá ou não tá? Tá, irmão? Ele está derramando, ele está colocando agora o que? Elogio. Ele elogiou a beleza da esposa. Agora reconhecer o seu valor. Vamos lá, dando valor para a esposa. Isso. Deu pouco valor, coloca a mão um pouquinho. Isso. Olha só. 8. Ambos eles andam em justiça, irmão. Coloca a justiça aí. Isso. Ó. 9. Convencer a mulher do que ela deve fazer. Vai lá, marido. Ó. Ele está falando, irmão, ele está reclamando dela? Não, ele está contribuindo para com a formação dela. Quem está gostando, levante a mão. Só eu que faço essas doideiras aqui, irmão. Vai dando glória a Deus, aleluia. Irmãos, ele deve receber a esposa como bênção na sua vida. Vai lá. Isso. Colocou pouca bênção. Derrama tudo aí. Isso. Enche aí. Ó. Isso. Ó. Encheu tanto que transbordou, irmão. Tá bom.
Acabou, marido? Ó. O que aconteceu aqui, irmão? Ele doou pela esposa. Ele se sacrificou, como Paulo diz. É uma moça que tudo que ele tem aqui, ele derramou sobre a vida dela, irmão. Ele se doou por ela. Derrama mais aí. Depois o obreiro enxuga. Diga glória a Deus. Isso, ó. Ele está se derramando por ela, se entregando por ela, irmão. A ponto de entregar a vida dele por ela. Então, se eu quero uma esposa que venha corresponder à minha expectativa, é eu que tenho que preenchê-la. Quem está me entendendo, levanta a tua mão. Quem está pegando isso aqui, maridos, olhe para mim. Quem está recebendo? Porque tem marido, irmão, que ele cobra tudo da esposa, mas ele não oferece nada para a coitada. Ele cobra tudo da esposa, mas ele não oferece nada para a dona. Amém? Deus abençoe. Agora bata a palma bem forte. Glorifica o nome do Senhor. Quem aprendeu, levante a mão. Então, se você quer que a sua esposa venha corresponder à sua expectativa, a preencha, irmão. A preencha a vida dela. Agora, olhe para aqui. O que tem aqui? Uma esposa incompleta? O que tem aqui? Uma esposa completa. Uma esposa que transborda de alegria. Você viu, irmã Cleane, daqui da taça, ó. Diga aleluia. Uma esposa completa, irmão. E essa esposa que é completa, ela vai de respeitar esse marido, irmão. Ela vai abandoná-lo. Ela vai trocar esse marido pelo Ricardão? Não vai, porque ela é uma esposa completa, diga glória a Deus. Mas se ela não recebe nada desse marido, se ela é vazia, vai vir um Ricardão e vai preenchê-la, diga aleluia. Com amor, carinho, atenção. Talvez os irmãos ignorem a forma que eu estou falando, mas eu estou falando a realidade, irmão. Talvez você está, não, pastor, é grosseiro, ele abre algumas falas que te fica constrangido, mas é necessário. Para que você entenda como conduzir a sua família diante de Deus. Fique em pé agora, vamos orar pela nossa casa. Vamos orar pela nossa família. Glória a Deus. Junta a tua família aí, irmão, junta. Cadê a minha esposa? Você vai juntar aí. Junta aí a família, irmão. Se aproxima aí. Vamos estar orando pela nossa casa. E já prepara um louvor aí da família após. Glória a Jesus. Aleluia. Vamos orar pela nossa casa. Junta aí, irmão. Quem recebeu a palavra aqui, levante a mão. Quem recebeu? Todo mundo agora fecha os olhos. A gente vai fazer uma oração para abençoar a nossa família. Pedir para Deus jogar por terra toda a obra do mal. Glória a Deus. Faz um fundo aí para mim enquanto eu oro. Senhor nosso Deus maravilhoso e eterno, santo e Pai, nós estamos na Tua presença, meu Deus. Nós recebemos a Tua palavra, Pai. Nós recebemos, meu Deus, a mensagem, ó Deus, que foi ministrada ao coração dos maridos, Pai. Meu Deus, que esta palavra, primeiramente, ela possa falar ao meu coração, Pai. Ele possa, meu Deus, falar ao meu coração. Vem, meu Pai amado, com as tuas bênçãos, Pai. E abençoa a vida desse esposo, abençoa a vida dessa esposa. Que eles possam, Pai, viver em harmonia, viver em amor. Um doando-se pelo outro, Pai, entregando a sua vida um pelo outro. Ó meu Deus, que eles possam viver o amor, as promessas que o Senhor tem na sua vida, na sua casa, na sua família, Pai, pelo poder que há no Teu nome. Nós queremos repreender agora todo tipo de afronta que se levanta contra esta família, Pai, para querer destruir este lar, para querer destruir esta casa. Nós oramos agora, Pai, contra essas setas malignas, onde Satanás tem setado o coração deste marido, para ele deixar a sua esposa, para ele deixar a sua companheira. Ó meu Deus, nós oramos agora, para que o Senhor venha, Pai, repreender essa ação do mal, essa seta maligna, aonde o inimigo, Pai, tem lançado na mente dessa esposa, para deixar esse esposo, para abandonar a família, Pai. Repreendo
repreenda pelo poder que há no teu nome, e edifica este lar, Senhor, edifica esta casa, edifica esta família, pelo poder que há no teu nome, que esta família seja edificada, Pai, que esta família seja protegida, seja guardada. Joga por terra toda obra de macumbaria, de feitiçaria, feita contra este casal, feita contra este homem, feita contra esta mulher, pelo poder que há no teu nome, Senhor. Repreenda toda a força do mal, Pai, contra a vida desta pessoa, pelo poder que há no teu nome, Pai. Que essa família seja edificada. Receba agora, igreja, o tocar de Deus sobre a tua família. Traz a proteção, Pai, que este homem possa amar cada dia mais esta mulher, essa mulher possa cada dia mais amar esse esposo, Pai. Traz a bênção sobre esta família, edifica este lar, edifica a minha casa, Senhor, edifica minha esposa, o Roger, que nós possa cada dia mais estar unidos, Senhor, para que não haja separação no meio da família, e essa família seja restaurada. Restaura, Pai, este homem, restaura esta mulher, pelo poder que há no teu nome. Traz a restauração sobre esta família, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Continue em pé, igreja, segura na mão da tua esposa. Vamos continuar louvando ao Senhor. Faz um louvor aí em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Segura na mão da tua esposa. Deixa o Senhor falar ao teu coração. Aleluia. Deus tem bênção para a nossa casa. Deus tem bênção para a nossa família. Minha filha está quase morrendo lá em casa. Abençoa cada casa, meu Deus, cada família, Pai. Me falaram que o Senhor pode curar. Se não for te pedir muito, Jesus, passa lá em casa. Profetiza, igreja, isso. Passa lá em casa. Profetiza. Jesus, a bênção de Deus indo para o seu lar. Isso, faça essa oração. Cura minha família, traz vida, traz vida, traz vida. Passa lá em casa, Jesus. Vai na minha casa, Jesus. Mexe na estrutura. A casa é tua, é tua, é tua. E filho, estou indo lá problema, filho, estou indo lá. Pra mim não existe dilema. A promessa não morreu, a herança está de pé. Não perca a fé. Talita cumi, levanta, menina. Talita cumi, levanta. E passa lá em casa, Jesus. Vai na minha casa, Jesus. Cura minha família. Traz vida, traz vida, traz vida. E passa lá em casa, Jesus. Vai na minha casa e cura minha família. E cura minha família. E passa lá em casa, Jesus. Vai na minha casa, Jesus. Cura minha família. Traz vida.
minha casa, Jesus. Cura minha família, traz vida, traz vida, traz vida. E passa lá em casa, Jesus. Vai na minha casa, Jesus. Olha a presença dele invadindo neste lugar. A presença de Deus, 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 a presença de Deus. Hoje Jesus está passeando aqui, está passeando aqui, está passeando aqui, está passeando aqui. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. A presença de Deus, a presença de Deus. A bênção liberada aí, irmão de Deus, ó. Olha a bênção liberada de Deus neste lugar. Erevia soi demandou covenaramaca façai. E demanda cavassi demandou conversei. Tem alegria chegando para famílias aqui, ó. Você vai se alegrar, você está chorando, mas vai vir a alegria de Deus para a tua casa, diz o Senhor nesta noite. Tem convenção de Deus chegando para o teu lar. As pessoas que estão na live, receba também esta palavra profética de Deus na tua vida e agora. Vai adorando, vai adorando, vai adorando, vai adorando. A bênção de Deus, irmão, na sua vida. A bênção de Deus chegando para o teu lar, para a sua casa, para a sua família. Que Deus abençoe cada um dos irmãos. Glória a Deus. Senta um pouquinho. Deus abençoe a sua casa, a sua família, em nome do Senhor. Glória a Deus. Os irmãos da live que participaram conosco, compartilhe esta palavra, manda para alguém que precisa ser edificado por esta mensagem de Deus. Deus abençoe e fique na paz do Senhor Jesus. E a igreja dê uma salva de palmas bem forte, irmão.